TV Univates. Para você, para o nosso Vale. Boa noite, estamos começando o programa Entre Linhas pela TV Univates para, na noite de hoje, abordar um assunto importantíssimo e que tem trazido muita preocupação, especialmente para psiquiatras, para psicólogos, para pessoas que trabalham na assistência social, envolvendo a questão dos suicídios, quando uma pessoa tenta contra a própria vida. Os nossos agradecimentos iniciais no programa de hoje à Loja Identidade Homem, que faz parte na montagem deste cenário. O programa de hoje conta com a presença da Marta Simon, ela é psicóloga, Daniela Demiquei, psicóloga também, Giannini Sandri, igualmente psicóloga e integrante da 16ª Coordenadoria Regional de Educação, e Camila Potrick, que é médica psiquiatra. Nós começamos o programa de hoje nesse primeiro bloco trazendo as presenças da Giannini Sandri, da 16ª Coordenadoria Regional de Saúde, e a psicóloga Daniela Demiquei, que integra o ambulatório AD, que envolve exatamente a questão de drogas e álcool. Começamos com a Giannini Sandri, da 16ª Coordenadoria Regional de Saúde, para falar por que esse trabalho foi motivado, por que começou todo esse trabalho em Lajeado. Boa noite. Boa noite. Bem, antes de ingressar na Coordenadoria de Saúde, eu trabalhava na equipe de saúde do município de Lajeado, né? A questão do suicídio sempre nos preocupou, sempre era muito evidente no nosso dia a dia que Lajeado tinha uma demanda muito grande em relação a essa temática. Todavia, em 2006, o Ministério da Saúde resolveu lançar uma portaria pensando nas diretrizes de enfrentamento do suicídio. E escolheu o Rio Grande do Sul, né, por ser o estado da federação com os coeficientes mais elevados, para realizar esse seminário de prevenção ao suicídio. Pois bem, região dos vales do Taquari e do Rio Pardo, reconhecidamente como sendo as regiões do Rio Grande do Sul com os coeficientes mais elevados, foram convidados a participar. Eu, por Lajeado, né, e outros colegas dessa região. E lá, entre outras discussões, nos foi apresentado um número que realmente nos deixou impactado, né? Enquanto que o Brasil tinha um coeficiente de 5,1 suicídios, né? A gente sempre considera o coeficiente um suicídio para cada 1.000 habitantes. O Brasil ficava em 5,1, o Rio Grande do Sul ficava em torno de 9,9, então já seria 10, praticamente o dobro. Lajeado figurou entre os anos de 2005 e 2007 com o coeficiente de 19 mortes por cada 1.000 habitantes. Isso nos fez permanecer naquela época ocupando a 2ª posição a nível federal. Né? A gente sabe que esses coeficientes modificam, né, e quiçá reduziram, mas a gente reconhece ainda hoje que Lajeado tem, né, uma demanda muito grande para essa situação. A comunidade sabe, os profissionais da saúde também sabem e se preocupam. Nós voltamos de lá com a sensação de que precisávamos pensar em algumas estratégias, né? Usamos inclusive um pouco das estratégias que o Ministério da Saúde nos oferecia naquele seminário e nessa portaria, né? Que vai pensando na capacitação das equipes. As equipes precisam falar disso. As equipes precisam saber que o suicídio vai chegar até elas e não ter medo de perguntar. Nós usamos a estratégia número 2, que foi monitorar as tentativas de suicídio. Para tanto, nós montamos uma conversa, uma parceria com o pronto-socorro do Hospital Bruno Bor, que começou a registrar as tentativas, dando visibilidade, dando corpo ao que a gente imaginava ser numeroso, mas era muito maior do que a gente conseguia dimensionar. Mas a gente não conseguiu, né, com as nossas pernas na época, caminhar para o que a gente gostaria que fosse uma estratégia total, né, que fosse a busca ativa dessas pessoas que tentaram suicídio e a criação de um vínculo garantindo que essa pessoa sempre pudesse buscar o serviço de sua maior proximidade geográfica e afetiva para buscar ajuda, né? Naquela ocasião não conseguimos cumprir com tudo isso, mas vínhamos sempre monitorando
e vínhamos tentando não deixar escapar do contato das equipes, tanto especializadas de saúde mental, como era o caso onde eu trabalhava, num CAPS, como das equipes de atenção básica, né, de estratégia de saúde da família, que nós chamamos, que também acompanhavam essa pessoa no seu cotidiano, em todas as suas questões de doença, né. Então, vínhamos, né, estruturando, né, da maneira que conseguíamos esse trabalho, até que por volta de 2009, 2010, uma iniciativa em parceria do Hospital Mãe de Deus, com algumas pessoas da equipe, né, da psiquiatria e do estado do Rio Grande do Sul, chamaram então esses municípios que estavam com os coeficientes mais alarmantes para sensibilizar, qualificar e propor que a gente retornasse para o nosso território pensando em estratégias próprias de enfrentamento, né? Na ocasião, outros municípios que também participaram construíram os seus projetos. Candelária, eu me lembro bem de algumas ações bem pontuais, envolveram a Emater, já que era um município que também tinha uma área rural considerável, né? Venâncio Aires também buscou, a partir da sua realidade, as estratégias, e nós retornamos a Lajeado pensando, então, como nós iríamos enfrentar e trabalhar com essa situação, né, tão real, tão duramente real na nossa realidade. Bom, a partir daí também, que já foi o período que eu não, né, me distanciei do município, já fui trabalhar num outro setor, mas ainda consegui presenciar e estar presente no que a gente chama na fundação do Comitê Municipal de Prevenção e Enfrentamento, né, ao suicídio, que foi um marco extremamente importante, né, um comprometimento das pessoas, da gestão, de vários atores que estavam ali entendendo que naquela situação o suicídio era sim uma situação, uma questão de saúde pública. Tínhamos que conversar sobre, a sociedade precisava entender que não poderia mais ficar no silêncio, né? E tínhamos que conversar da maneira adequada, né? Não de uma maneira alarmista, não de uma maneira sensacionalista e fatalista. É um problema que está dado, né, nesse momento, mas é um problema que pode ser trabalhado, enfrentado com algumas propostas, né, da saúde, da educação, intersetoriais, na verdade, né? Daniela Deinike, você é psicóloga. Lajeado recebe em média de 1.000 a 1.500 novas pessoas por ano, novos moradores, normalmente famílias constituídas, muitas ainda vêm da região de Três Passos, 3 de Maio, Criciúmal, aquela região de Tiradentes, buscando trabalho. Umas propagam para outras que aqui têm boas oportunidades de trabalho e acabam vindo para cá, inicialmente morando com familiares, morando com amigos, e daqui um pouquinho constituindo a própria residência, mas normalmente nos bairros envolvendo o Centenário, envolvendo Conventos, Bom Pastor, a região de São Bento, ali tem sido um grande bolsão de imigrantes, de pessoas que vêm para trabalhar aqui. Como é que vocês têm trabalhado esta pesquisa de campo para saber, por exemplo, nessa questão dos novos moradores, dos migrantes que vêm para cá, como é que se trabalha o diagnóstico dessas pessoas nesta questão envolvendo o suicídio? Na verdade, então, conforme a Janine falou, do comitê, né, o comitê iniciou suas atividades oficialmente em março de 2011. Então, a partir desse momento, conforme os dados da Vigilância Epidemiológica em Saúde, foi se vendo que Conventos tinha esse alto índice, então, de suicídios e de tentativas, e a partir daí se montou um projeto nesse bairro que se chama de Grupo Feliz, que iniciou com a coordenação de uma enfermeira que atuava no CAPS infantil e do maestro Rodrigo Koschenberger, que iniciou as atividades lá fazendo um grupo com música. E a partir disso, então, tem provavelmente umas 27 pessoas que participam desse grupo, desse encontro semanal, e dá para se dizer que hoje, nesse bairro, se diminuiu um pouco o índice das tentativas, então, de suicídio, né? Nesse bairro, então, acaba se fazendo esse programa, e a gente tem no comitê, tem encontros mensalmente, onde a gente participa com toda a rede, onde o Hospital Bruno Bora participa, a equipe de apoio participa, todos os serviços da saúde mental especializados, que é o ambulatório AD, o CAPS infantil, o CAPS adulto, as UBSs, as Unidades Básicas de Saúde, as ESFs, né, Estratégia de Saúde da Família, e a gente se reúne
para falar sobre isso, continuar pensando em estratégias. Uma delas foi no bairro Conventos, que deu certo, está dando certo, e a gente continua pensando em novas estratégias. Nesse grupo, a gente fala sobre como está essa demanda no município. E a gente, inclusive, conseguiu organizar um folder, então, né, de que a gente chamou Viva a Vida, né, justo pensando na promoção da vida. Né? Dessa forma, a gente tenta prevenir, então, o suicídio de algumas das pessoas que tentam e pensam sobre isso. Ele é um folder informativo, assim, para que as pessoas a gente quis trazer aqui um material para as pessoas pensarem de como está a sua vida. Né? Não fala nesse folder sobre o suicídio, fala para a gente pensar de como está a nossa vida e a partir daí a gente talvez procurar os serviços. Por qual motivo? Eu não sou obrigada a procurar o serviço municipal, mas eu sou obrigada a procurar um serviço de saúde se eu não estiver bem. Né? Pode ser o meu médico de referência, algum colega, algum profissional psicólogo, médico, enfim, né? Para estar buscando um auxílio para a gente poder se aliviar. Quais são as principais características ou pistas deixadas por quem tem ideias suicidas? E como isso ocorre dentro de uma família, muitas vezes vindo lá do avô, do bisavô, passando pelo pai e pelo filho? No bloco seguinte nós comentamos a respeito disso. Estamos voltando com o programa Entre Linhas pela TV Univates, na noite de hoje abordando a questão suicídio, o atentado contra a própria vida, situação que tem preocupado a região dos Vales, Lajeado e Venâncio Aires. São os dois municípios que estão entre os 5 de maior índice de suicídios no Brasil, Venâncio em primeiro, Lajeado está entre os 5 com maior percentual, maior índice de pessoas que tiram a própria vida. E trazendo especialistas nesse assunto, como de resto em questões envolvendo a saúde mental. Nesse bloco, a participação da Marta Simon, que é do CAPS Adulto, e ela é psicóloga, e da psiquiatra Camila Potteri, médica psiquiatra, igualmente do CAPS Adulto. Qual é o trabalho, o principal propósito do CAPS Adulto nesta área envolvendo suicídios? Boa noite. Boa noite. Primeiramente, a gente precisa ter acesso a esse paciente. Né? Até esse paciente chegar até o CAPS, ele pode vir pelas unidades básicas, pode vir por vontade própria ou um próprio familiar trazendo esse paciente. Né? Então, até ele chegar o CAPS, muitas coisas já aconteceram. Né? Ele não chega já querendo muitas vezes um atendimento. Né? Ele precisa já de uma solução rápida, uma medida do CAPS rápida para que ele evite, então, o real suicídio, né, a real tentativa. Primeiramente, então, a gente tem que fazer a escuta desse paciente. Mas para chegar a esse ponto, há uma interligação entre os atendentes no pronto-socorro, no posto de saúde, na delegacia de polícia, na brigada militar? Muitas vezes a própria equipe de saúde da unidade básica faz contato conosco. Eles entram em contato, ou até mesmo quando tem a tentativa, eles já estão no PS, então o hospital entra em contato com a gente e faz esse informativo do que realmente aconteceu, da tentativa, se teve ou não teve, se tem risco, e então é encaminhado até o CAPS. Lá, chegando até os profissionais, que pode ser um psicólogo, um enfermeiro, ou uma terapeuta ocupacional, independente do profissional disponível para aquele momento de acolhimento, que nós chamamos, faz essa escuta. Né? E essa escuta precisa ser uma escuta num lugar tranquilo, onde a gente consiga ouvir esse paciente, né? E ter detalhes do que realmente está acontecendo. E ele vai dar indícios, então. Né? Ele vai ou dizer que ele está sem esperança na vida, que ele está muito triste, que ele está sem planos. E aí, então, a partir disso, a gente começa, então, uma proposta terapêutica singular, pensando nesse paciente individualmente. Né? Ou ele pode ser encaminhado para uma internação, caso ele não veio do PS. Ele pode ser encaminhado para um grupo. Normalmente ele é encaminhado também para uma consulta com a doutora Camila ou com outro médico que nós temos, que é o doutor Leandro. E, então, feita a avaliação desse início de medicação e desse cuidado. Né? Também incluindo a família, que é importante ter um contato com a família para saber o que realmente aconteceu e quais são os vínculos que existem com esse paciente. Perguntando para a doutora
Doutora Camila Potrek, a senhora é psiquiatra. Psiquiatra, né? isso. Qual é o perfil do suicida? Quais são as alternativas que a família, que as pessoas da comunidade, que os amigos, que os vizinhos começam a notar de diferente nos procedimentos diários daquela pessoa e que sejam fatores que possam denunciar ideias suicidas? Eu poderia falar em fatores de risco, né? E algumas condutas também que levam ao suicídio ou à tentativa. Então, acho que para a comunidade, para os familiares ficarem atentos, né? Alguma alteração de comportamento, né? Quando o paciente se isola, né? Quando o indivíduo se isola em casa, né? Perde contato com a família, né? Ou mesmo aquela pessoa mais impulsiva também, né? que fica mais agressiva. Então, os familiares que fiquem atentos, né? Para encaminhar para o serviço, procurar o atendimento. É importante a gente pensar também de que existem muitos mitos, né? De que aquele que fala muito não comete, não se mata, ou de que a gente não deve falar sobre esse assunto para não estimular. Mas, na verdade, isso não é verdade, isso, né? Porque a gente precisa, sim, conversar sobre isso, a gente precisa, sim, esclarecer as pessoas, tanto os familiares quanto as pessoas da comunidade, porque o vizinho do lado ou o filho pode estar mostrando alguns comportamentos, como a doutora Camila já mencionou, e a gente não se dar conta. E aí, então, vir a acontecer uma tentativa ou até o próprio suicídio. Né? A gente pode falar também dos suicídios inconscientes que acontecem, de que são comportamentos onde as pessoas se colocam em risco, mas não se dão conta desse risco que estão se colocando. Andar em alta velocidade, fazer uso abusivo de drogas, de álcool, fazer esportes radicais demais, né? Está sempre se colocando nesse risco. Também de fazer uma avaliação sobre esse paciente, né, de como que ele se comporta no seu momento de lazer, no seu momento de trabalho. Então, isso também são indícios que a gente pode estar observando. E cerca de 80% das pessoas que cometem o suicídio, elas falam sobre o assunto, né, e 40% dessas procuram um serviço de saúde. Então, é um alto índice, né? Então, as pessoas procuram antes. Então, ou elas vão falar que estão, né, com uma desesperança, que não tem planos para a vida, né? Isso vai aparecer em algum momento. Por isso o profissional tem que estar bem atento ao que aquele paciente está trazendo. Então, um paciente que recorrentemente, né, vai a algum serviço, a gente tem que ficar atento, né? Alguma questão não está bem, alguma coisa ele pode trazer. Também tem pacientes com transtornos mentais graves, que é a proposta do CAPS, né? Atender esses pacientes com transtornos mentais graves, severos, persistentes. Muitas vezes o nosso trabalho também não é só acompanhar esses pacientes, como diria a portaria, mas sim fazer só uma prevenção. Estar acompanhando pacientes que são ditos não CAPS para prevenir esse suicídio ou essa tentativa de suicídio, né? Então, estar fazendo uma escuta não com pacientes característicos CAPS, né? Não só os esquizofrênicos, os transtornos afetivos bipolar, com sintomas psicóticos, mas também aquelas depressões um pouco mais leves, e que esse trabalho a gente tem como prevenção, né? E não só estar acompanhando, então, os pacientes já crônicos do município. Pessoas também que passam por uma situação difícil de vida, como luto, desemprego, né? Que estão mais vulneráveis. Também todo mundo deve ficar atento, né, a essas pessoas. Na semana passada foi lembrado o Dia de Combate à Fibromialgia, Dia Mundial de Combate à Fibromialgia. Existem algumas doenças orgânicas, e esta é uma delas, que seriam indutores da pessoa a ter ideias suicidas. Sim. Tem outras semelhantes? A própria doença cardíaca, né, pessoas, assim, pacientes oncológicos, né, então tem diversas doenças crônicas que elas levam à depressão, né, e consequentemente a ideação suicida. Então todos esses pacientes que têm um tratamento crônico, né, que tem uma doença debilitante, até as próprias dores, como o senhor citou, a fibromialgia, eles têm também que ter um acompanhamento psicológico, né, porque a depressão ela pode aparecer, pode desenvolver esse quadro e consequentemente a ideia ou a própria, né, o próprio desfecho. Toda depressão leva a ideias suicidas? Não necessariamente, né? Até porque há necessidade de separar uma tristeza, um luto, Isso. de uma depressão mais profunda. Sim. Existem quadros leves, né, moderados,
Então, que não É importante a gente conseguir diferenciar também esses processos que as pessoas estão passando, né? Tem uma separação, tem a perda de um filho, são sentimentos que precisam ser sentidos e vivenciados também por esse paciente. E aí, então, que também entra esse trabalho de prevenção, para a gente estar acompanhando esse processo de luto, né? Que pode ser uma morte ou uma separação, não necessariamente só a morte. Então, de estar acompanhando ele para ver como que ele vai conduzir essa situação na vida dele, né? E também eu acho importante a gente falar sobre a questão do suicídio não ser algo hereditário, mas históricos de suicídio na família é um fator de risco também, né? Mas por uma questão cultural, aquela questão da pessoa considerar o comportamento suicida de algum paciente como uma solução de um problema, né? Achar que, na verdade, ele está resolvendo a situação dele com a tentativa de suicídio ou com suicídio. Mas, na verdade, não é hereditário isso, é cultural, né? Então, não se passa de pai para filho por genética, né? Isso é importante. Existem datas no ano e períodos do ano em que as pessoas se tornam mais violentas ou até mais propensas ao suicídio, não existem? Épocas de final de ano, festas de Natal, festas de Ano Novo. Ficam mais emotivas, eu diria, né? Nesses momentos. Altera o índice de suicídios nestas datas ou há uma equivalência nos 12 meses? Eu não tenho este não temos esses dados, mas as pessoas ficam mais vulneráveis. Existem as depressões sazonais, né? Então isso poderia pender, né? E por que entre as etnias se diz que normalmente a pessoa com origem alemã tem mais facilidade para ter ideias suicidas? Na verdade, eles têm um comportamento e uma cultura muito mais rígida com eles mesmos, né? E com o outro também. Tem dificuldade de expressar os sentimentos ou tem mais resistência em falar daquilo que estão sentindo. E aí, em função disso, tem um comportamento mais radical, que então é a tentativa de suicídio ou o próprio suicídio. Confere a informação de que a mulher, quando atenta contra a própria vida, cuida muito com o procedimento que vai adotar? A mulher, e muitas vezes ela hesita e por isso é que as maiores taxas estão entre o sexo, no sexo masculino? É que as tentativas feitas pelas mulheres, elas são mais amenas, né? Normalmente por envenenamento, né? Por ingesta medicamentosa. E já os homens, eles usam métodos mais radicais, agressivos, né? Arma de fogo, enforcamento. Né? Então, as mulheres, elas tentam mais, então o índice de tentativa é maior entre as mulheres e a taxa de suicídio já é maior, então, entre os homens. Os homens efetivam mais, né? Pela própria tentativa mais agressiva. No próximo bloco, como encontrar nas famílias que não vão aos grupos de terapia aquelas pessoas com situações e com tendências ao suicídio. Em seguida nós voltamos. Muito obrigado pela sua companhia, muito obrigado pela sua assistência. Estamos voltando com o programa Entre Linhas na TV Univates e abordando a questão do suicídio, situação preocupante na região dos Vales, Lajeado, Venâncio Aires, considerados 2 municípios entre os 5 de maior incidência no Brasil inteiro. Aliás, são percentuais que quase se igualam a países europeus, alguns países, especialmente do norte da Europa, onde a insolação é muito baixa e que lá se dá a desculpa para a falta da presença do sol, pouca quantidade de luminosidade, o que não é esta realidade aqui, e temos índices semelhantes. A propósito, nesse bloco, conversa conosco a Daniela Dei-Miquei. Ela é psicóloga e vai falar sobre o trabalho, hoje ambulatório, mas vai ser transformado em CAPS AD. Isso. Então, pela demanda que o município estava tendo dentro da saúde mental como um todo, em 21 de maio de 2010 foi inaugurado o ambulatório AD, álcool e outras drogas, com a proposta de ser um CAPS. Este ano estamos, então, prestes a se formar um CAPS. Já estamos atuando como muitas propostas de um CAPS. A gente já estava em funcionamento das 8 até as 18, sem fechar o meio-dia, e com algumas propostas de estender o nosso horário noturno. Então, já existem 2 grupos que são feitos no horário da noite, das 19 às 21 horas, e ele acontece na segunda-feira, o grupo de dependência química, é um grupo misto, com 2 profissionais. Eu sou uma das profissionais que atuo nesse grupo pela noite, e a enfermeira Franciele.
E no grupo da terça-feira, que é daí o grupo para familiares dos usuários, então, é com a psicóloga Raquel e com a assistente social Elisângela, também das 19 às 21. Se pensou em fazer essa proposta de estender o nosso horário em função da demanda dos nossos usuários estarem trabalhando durante o dia. Então, de poder estar ofertando um horário que eles possam estar frequentando o serviço e participando. Além disso, então, a gente tem atendimento diário no acolhimento, que também as pessoas vêm encaminhadas, então, pelas unidades de saúde ou diretamente, a portas abertas, né? Não necessariamente tem que vir com um encaminhamento de algum outro serviço da rede. Eles vêm, participam da acolhida e a gente dá os encaminhamentos, então, necessários. Por vezes, a gente tenta até encaixar numa consulta médica, pela necessidade, pela urgência. Por vezes, aí a gente agenda um próximo atendimento, ou na área da psicologia, ou do serviço social, ou da enfermagem, que todos os colegas estão capacitados para atender, né, pessoas com essa demanda. E também a gente tem o grupo de internação, que a gente chama, né? A gente faz uma avaliação prévia da pessoa na acolhida e a gente encaminha a pessoa para o grupo de internação, que acontece nas quartas-feiras de manhã, para ter uma escuta um pouco mais avançada e de ver a necessidade que essa pessoa realmente tem de internar. Por qual motivo? Muitas pessoas pensam que o tratamento para a dependência química é só internar. Então, eu vou procurar o serviço para internar e eu não vou mais, eu vou só fazer essa parte. Mas é um todo, né? A gente tem que trabalhar com o todo da pessoa, chamando as famílias, fazendo esse atendimento, por isso que também tem grupo de familiares. Se tem escutas individualizadas de familiares também, se faz oficinas terapêuticas, a gente tem oficina de música, oficina de beleza, oficina de luthieria, que é fabricar o próprio instrumento, que a gente vai poder tocar também. Oficina de esporte, temos um educador físico que trabalha nos 3 serviços de saúde mental e também se proporciona isso tudo para os usuários se sentirem à vontade, se sentirem bem aqui no nosso município. São atividades que vão ser constituídas assim que se transformar em ambulatório. Elas já acontecem. Já estão em andamento. Sim, é por isso mesmo. Ainda não é um CAPS, é um ambulatório. Mas já estamos trabalhando nessa lógica. Já existem oficinas, a ideia é de se ampliar elas. Então, a partir do momento que a gente vai se tornar um CAPS, a gente já está vendo uma nova casa, um novo endereço para ter um espaço maior. E a partir daí a gente vai aumentar as nossas atividades. Essas que eu citei, elas já acontecem. E a gente vai ampliar com a ideia de se contratar uma TO também, para direcionar também, né, a terapia ocupacional e assim por diante. Giannini, no passado, quando uma pessoa tirava a própria vida, a religião, a Igreja Católica não permitia que sepultasse junto com os demais jazigos no cemitério. E para as famílias havia uma discriminação muito acentuada, não só por esse ato, mas pelo próprio fato de que nem os próprios religiosos faziam a encomendação do corpo quando a pessoa tirava a própria vida. Felizmente essa situação mudou. Hoje não se tem mais tanta discriminação assim. No entanto, agora, a própria Previdência Social, o Sistema Único de Saúde, mas mais a Previdência, começa a olhar pela interrupção de uma vida produtiva, pela interrupção de algo que seria produtivo por mais 30 ou 40 anos e que a partir dali a Previdência vai ter que arcar com as despesas com os familiares que restaram. Onde está a participação do Estado? Esse trabalho todo, por exemplo, como os CAPs vêm realizando para tentar se demover dessas ideias suicidas? O Estado, enquanto instituição, Estado, ocupa um lugar extremamente importante em toda a configuração da saúde, né? Porque o que cabe ao Estado hoje dentro do Sistema Único de Saúde é acompanhar e apoiar todas as equipes municipais no sentido de construir propostas, ações, com ênfases em vigilância sanitária, né, acesso a vagas a leitos de hospital, a leitos de UTI e também ações em saúde como essa da saúde mental, atenção básica e prevenção ao suicídio. Então, o Estado vem há bastante tempo incentivando pesquisas, né, como a que eu citei no bloco anterior. Eu não tenho agora em mãos, mas depois eu posso disponibilizar o material que o Estado configurou e está distribuindo agora como orientação para a criação de redes de cuidado, de prevenção ao suicídio e orientações aos profissionais, o que tem que estar em alerta, o que pode aparecer, que condutas tomar. Então, o Estado aparece nesse papel de apoio e suporte, né? Estar próximo às equipes, criar espaços de conversação, capacitação
e ajudar, inclusive, nessa organização da rede, que não é mais só municipal, né? A gente tem que pensar numa rede regional. As pessoas transitam, as pessoas usam serviços de um município, apesar de residirem em outro. Então, o nosso olhar tem que ser regional. Estamos falando de suicídios envolvendo pessoas adultas, mas tem aumentado bastante a incidência entre jovens, inclusive com anúncio premeditado, com anúncio anterior nas redes sociais. Entre os jovens, quais são os programas que estão em andamento? A abordagem com o jovem sempre é um pouco mais específica, né? Primeiro, porque nós adultos temos a fantasia de que o jovem, por ser forte, viril, com energia, é um ser essencialmente saudável. Então nós deixamos de olhar para o que o jovem nos pede e nos apela. Esse é um equívoco nosso e de quase todas as equipes de saúde. O jovem é olhado muitas vezes quando está com algum transtorno de conduta, né? Ou quando está se expondo a algum risco que nós adultos achamos que não poderia. Nós não olhamos o jovem na sua integralidade, e é isso que tu falas, é muito real. Os adolescentes, recentemente, chegam a tentar mais o suicídio do que os adultos homens. Então, adolescentes homens e mulheres, né, meninos e meninas juntos, tentam mais o suicídio do que homens adultos. E isso é assustador, porque eles estão nos mostrando que estão encontrando formas de manifestação da sua dor que nós não estamos conseguindo acolher. Os jovens morrem em acidentes de trânsito, morrem de overdose, morrem em brigas, morrem no suicídio-homicídio, aquela mistura que a gente não sabe se ele se expôs muitas vezes já para ser morto, para ser machucado, digamos assim, né? E nós não realizamos a leitura que deveríamos realizar, né? Sim, essa situação aqui no Rio Grande do Sul recentemente teve uma situação de um jovem que anunciou na rede social e filmou o seu suicídio, né? Isso nos choca de imediato, mas isso ainda pode alavancar, eu imagino, e deveria alavancar outras reações nossas. Nós temos que criar espaços de expressão de afeto para os jovens, para as nossas crianças, né? Tenho professoras que conseguem trabalhar com diário, né? Como é que uma criança consegue expressar o seu afeto? É num diário, muitas vezes é escrevendo, é contando do seu dia. Como é que o jovem consegue expressar o seu afeto, se ele só anda entre iguais, né? Nós temos que criar links com esse jovem para que ele consiga falar dele, do seu cotidiano, das suas angústias, né? Dos seus medos. A gente deixa um pouco os medos do jovem de lado, porque nós deduzimos que uma sociedade que quer pessoas saudáveis, adultas, produtivas, não quer pensar num adolescente que tem angústias e medos, né? Como é que se descobre, incrustado dentro de uma família, dentro de uma localidade, dentro de uma rua com fim, por exemplo, que lá tem algumas pessoas com ideias diferentes, com ideias suicidas? Por vezes, muitas vezes a escola também, como a Janine citou, a educação, ela também nos apoia muito nisso. Por muitas vezes a criança, o adolescente, ele está na escola e ele também está apresentando sinais e sintomas aí. Então a escola, a partir do comitê também, entra em contato com a rede do município para estar informando alguma situação, assim, no sentido, olha, a gente está avaliando de que não está legal nessa família, e aí a gente aciona as agentes comunitárias de saúde, junto com alguma equipe, aí a gente vê se o paciente tem alguma questão de dependência química, vai alguém do ambulatório, se é criança, é adolescente que está no risco, vai o CAPS infantil, ou por vezes o CAPS adulto, então, quando é um paciente adulto, quando é o pai de uma criança, por exemplo, que está apresentando alguma coisa, que a criança vai acabar expressando isso na escola, que é onde ela está no seu maior tempo do dia. E aí se faz visitas domiciliares, então, e por qual motivo a agente de saúde? Porque como a escola, como o serviço especializado ficou sabendo, então a agente de saúde vai junto para a gente estar visitando realmente essa pessoa e podendo fazer uma conversa de como eles estão, né? Como é que estão essas pessoas nessa casa, se tem alguma dificuldade de estar oferecendo o serviço.
fica aberto para a pessoa estar procurando. Quando a história se repete, a gente fica um pouco mais em cima. A gente tenta trazer essa pessoa para o serviço. E aí entra toda a rede do município mesmo. Vem o CREAS, que é o Serviço de Referência Especializado de Assistência Social, onde também pode receber uma denúncia do Conselho Tutelar, por exemplo, para estar notificando a pessoa, olha, essa pessoa tem muita resistência, eu vou notificar ela para ela estar indo ao serviço. Então, às vezes, não é assim que a gente gostaria de que a pessoa realmente se sentisse acolhida e viesse. Mas, às vezes, pela vergonha, pelo preconceito, eu não vou procurar, eu não preciso. Então, a gente acaba usando dessa forma quando envolve criança e adolescente, então. Todo alcoólatra é um suicida em potencial? Depende, é um fator de risco, né? O alcoolismo é um fator de risco. Não é um dos maiores, mas é um fator de risco. Está entre os fatores. Está entre os principais fatores de risco. Que o alcoolista, ele pode sim tentar, pelo alcoolista ele vai desencadear a depressão, e podendo desencadear a depressão, ele pode ter a tentativa então de suicídio e cometer também. Outro dado curioso na ficha de um suicida é que ele constantemente se envolveu em pequenos acidentes ou em pequenos confrontos, pequenas brigas, pequenos desentendimentos. Isto é o fato dele querer se expor a situações de risco e por isso ele já é um potencial candidato a suicídio? Eu imagino que a pessoa vinha nos mostrando que algo não estava bem. Não né? satisfeito com a vida. Alguma dor existencial tinha, né, com esse sujeito, né, com essa pessoa. Bom, para algumas pessoas talvez faça sentido pensar que já eram pequenas demonstrações de que daqui a pouco esse risco estaria maior, né? Nem para todas, tem pessoas que se expõem ao risco, né, a vida toda e conseguem se proteger no momento certo, né? Mas sim, eu acho que é sempre um grande sinal que nós temos que ter quando a pessoa está exposta fisicamente, em termos de violência, hoje em dia a questão do trânsito, né, ou brigas. Isso é um sinal de que essa pessoa está com alguma situação ali e que daqui a pouco esse mal-estar pode se transformar, sim, num atentado contra a sua qualidade de vida, né, a sua saúde. No próximo bloco, alguns mitos envolvendo a questão do suicídio, mitos que inclusive pairam aqui na região, e o processo de medicalização para aquelas pessoas que estão com esse problema. Logo depois do intervalo. Programa Entre Linhas pela TV Univates e na noite de hoje abordando a questão do suicídio, o atentado contra a própria vida. Nesse bloco de encerramento estão conosco a Marta Simon, ela é psicóloga e é do CAPS Adulto de Lajeado, e a psiquiatra Camila Potter, que também integra a equipe de atendimento do CAPS Adulto de Lajeado. Aliás, são mais de 60, quase 70 profissionais nos CAPS, os Centros de Atendimento Psicossocial, em suas diversas esferas de atendimento que o município de Lajeado tem disponibilizado. Um trabalho importantíssimo, um trabalho que vem sendo realizado. Alguns mitos envolvem a questão do suicídio. Se fala de situações climáticas, se fala de etnia, se fala de localidade, se fala de a cultura do suicídio na família, do excesso de vergonha por situações de dívidas, de compromisso, muitas vezes até por um erro cometido dentro da própria família. O que é que destes mitos tem se notado como realidade no final? Acho que uma questão importante que tem que ser observada dentro desses mitos é a questão do endividamento, né? Realmente as pessoas, quando estão com dívidas, elas tendem, não todos, claro, mas tende um maior perfil dessas pessoas, então, tentarem o suicídio. E eles dão indícios também. O que eles começam a fazer muitas vezes? A pagar as contas, a se organizar financeiramente, a deixar recados para a família, cancelamento de cartão de crédito. Então, são indícios também de que ele está se organizando para que ele não deixe nenhum problema financeiro para a família e ele possa ir em paz, vamos dizer assim, né? Então, isso também, a questão do endividamento, ele é muito real. Esse é latente. Isso acontece sim. A gente precisa estar atento também a essa questão financeira, né? Ele vai estar verbalizando isso para a gente também. Nós temos uma cultura entre as nossas famílias, principalmente do interior e dos bairros, de que a vida de cada família pertence a ela ser administrada, não corre da nossa conta.
Que o vizinho, mesmo que ele veja alguém cada vez mais recluso, cada vez mais intrínseco, cada vez mais recolhido, mais quieto, ele entende que aquilo é um problema daquela família e de que a esposa, de que os filhos, de que a mãe, de que a namorada, de que o irmão ou a irmã devem resolver, a gente não deve se meter. Isso continua sendo algo preocupante que não tem ajudado muito, né? Realmente, muitas vezes, o que acontece? Os profissionais da saúde estão dentro dos serviços de saúde. Eles não estão lá fora de saúde especializada. Então, o vizinho, a agente comunitário de saúde, o padre, o pastor, aquele que a pessoa tem contato mais frequente, eles também vão estar dando indício a essas pessoas de que estão cansados da vida, e não conseguem planejar nada para o futuro. Então, isso também são indícios de que alguma coisa não está legal. São pistas. São pistas, isso. E aí, o que essas pessoas podem fazer? Procurar também um serviço de saúde. A gente faz busca ativa, né? Eu fiquei sabendo que o fulano não está muito legal. A gente pode, então, tendo um endereço, contatar com a unidade básica desse paciente, ou até mesmo o CAPS indo lá, fazendo uma visita, tentando resgatar esse paciente e trazer para o nosso serviço mais perto, né? Ou, dependendo da situação, ambulatório de álcool e drogas, dependendo da idade, CAPS infantil ou CAPS adulto. Mas acho que, pensando mesmo nessas situações de risco, de que se tem mitos, né, esses elencados, é importante a gente estar atento a todos os sinais que o paciente está dando. Às vezes vai ter um singular lá com aquele paciente que não está nas estatísticas, mas ele também está dizendo que não está legal. E é verdade que quem tenta acaba se matando um dia? É um fator de risco. Essa tentativa de suicídio prévia, teve uma tentativa, e se for fazer uma avaliação, por exemplo, com o pessoal do CAPS, do ambulatório, a gente já vai ficar mais atento a isso. É um fator que vai fazer com que a gente olhe com mais atenção ainda para esse paciente, que já foi uma tentativa, que já mostrou que não estava bem, né? Não conseguiu e se mantém, então, com um sofrimento. Então, o risco de tentativa, sim, ele é maior. O fator religiosidade, a presença do padre, a presença do ministro da igreja, a presença do pastor, mesmo que presbiteriano, mesmo que de uma igreja pentecostal, por exemplo, mas a presença desses profissionais que levam a religião e que levam a palavra, levam a mensagem santa às famílias, tem ajudado? Tem ajudado, porque eles conseguem também ter um vínculo com essas pessoas, onde eles também conseguem se sentir acolhidos e cuidados. Essas pessoas precisam de cuidado e atenção. Elas estão dizendo, eu estou aqui e eu quero ser vista, né? Então, quando não se consegue num serviço de saúde, pode não ter uma identificação com o profissional, pode não ter se sentido à vontade no serviço, vai buscar, e pode buscar sim, deve buscar, aonde se sente bem e onde se sente acolhido. Doutora Camila, e o processo de medicalização, o processo de se valer de medicamentos para controlar estas situações? Cada paciente deve ser visto individualmente, né? A maior parte dos pacientes que já pensaram no suicídio, né, ou mesmo tentaram, normalmente já estão com um quadro mais agravado para chegar a esse ponto. Então, normalmente, esses pacientes acabam sendo medicados dentro de cada patologia, né? Tem pacientes deprimidos que tentam, tem pacientes esquizofrênicos, né, que tentam, ou mesmo pacientes com alteração, né, alteração de personalidade, pacientes com uma conduta mais impulsiva. Então, vai se avaliar cada caso para ver a necessidade ou não de medicar, né? E ainda avaliar também a necessidade de internação ou não desse paciente. Vai depender do suporte familiar, vai depender da rede de apoio que esse paciente tiver ao alcance, né? O fato de uma das pessoas estar com ideias suicidas não quer dizer que toda a família esteja doente. Não, isso não. Normalmente a família colabora. Normalmente Ou colabora. a família já deixa essa pessoa um pouco escanteada, um pouco separada. Acho que a família tem colaborado? Normalmente tem colaborado, né, no nosso serviço. Quando chega um paciente de alto risco, né, que já pensou no suicídio ou mesmo tentou,
a gente entra em contato com o familiar, né? Esse familiar também, né, chega à consulta, também é avaliado junto com o paciente e normalmente ele apoia, dá um bom suporte. Inclusive, quando o paciente vem pela primeira vez, a gente está tendo um primeiro contato com aquele paciente, ou um paciente que já é acompanhado, mas que até então não tinha apresentado um risco de suicídio e agora vem apresentando, a gente tem o hábito de não liberar aquele paciente sozinho do serviço. A gente entra em contato com o familiar e pede que esse familiar vá até o serviço para então a gente poder liberar e fazer algumas combinações. Porque assim como a doutora Camila estava falando, muitos pacientes medicados não podem ter acesso a essa medicação, porque também pode favorecer uma nova tentativa. Então essa família precisa ficar responsável sim por essa medicação. Né? Precisa estar escondendo dentro de casa, precisa estar se comprometendo em dar no horário certo, na quantidade certa. Então o paciente é protegido também pela família. Né? Como eu já disse antes, a gente não tem como estar o tempo inteiro com esse paciente. A gente tem o nosso olhar de profissional, mas o olhar leigo, o cuidado leigo também é importante. Tem algumas situações passionais onde o marido mata a mulher, depois se mata, ou muitas vezes mata um filho junto e depois comete o suicídio. Como é que são tratadas estas situações? Como é que a medicina e o trabalho atento das senhoras tem visto esse tipo de situação? Porque quando ocorre uma, logo em seguida se tem notícias de outras situações muito semelhantes na circunvizinhança. Sim. Normalmente, pessoas que estão passando por uma separação conjugal, né, ou o cônjuge está recomeçando, né, uma nova vida, se vinculando a uma outra pessoa, né, a pessoa que não conseguiu, né, resolver a situação da separação, normalmente ela tem uma ideação homicida, né, e por vezes, normalmente suicida e por vezes homicida. Né, ela não pensa só em acabar com a sua vida, mas também em acabar com a vida do ex-parceiro. Né? Isso é muito comum, a gente acaba avaliando em alguns momentos e, por vezes, esse paciente ele é encaminhado para uma internação, são feitos todos os contatos necessários, né? A pessoa que está em risco também é avisada, né? Os órgãos públicos de segurança também são avisados nesse sentido, né? De proteger tanto a pessoa que tenta, né, que quer tentar contra a própria vida, quanto, né, com a vida de outra pessoa, de um terceiro. Situações de acidentes absurdos, acidentes de trânsito, quando há uma situação proposital de alta velocidade, não utilização de equipamentos de segurança, especialmente o cinto, por exemplo, ou o capacete no caso da moto, alta velocidade com exposição, ultrapassagem forçada de 2, 3 veículos, parece que está procurando bater, procurando achar um caminhão pela frente para acabar se matando, e tem ocorrido o registro desses tipos aqui na região. São qualificados de que forma, né, nesse projeto todo? Se perde um pouco, né, a avaliação. Daí são os casos de suicídio que são subnotificados. Né? Se já houvesse, né, um histórico, tentativas prévias, talvez fosse mais fácil avaliar aquele caso como suicídio. Mas muitas vezes a gente não tem esse histórico. Talvez, né? Os nossos índices são até muito maiores do que a gente realmente tem, em função dessas notificações não serem consideradas como suicídio, e sim como acidente. Então talvez a gente nem esteja trabalhando com um número real. Pode ser maior. Podem ser maiores. Podem ser maiores. Quais são os locais de trabalho, especialmente do CAPS Adulto, para atendimento nessas situações e para orientação de familiares, de amigos, de vizinhos, de pessoas que possam colaborar a deixar mais uma vida vivendo na plenitude? O CAPS Adulto fica na Saldanha Marinho, 770. É nos fundos do Parque dos DIC, é bem fácil de localizar. Isso. E o telefone para contato é 3982 1125. E a gente também pode deixar o endereço do ambulatório de álcool e drogas, que é na rua 25 de julho, 269, e o telefone é 3982 1416. E quando há qualquer situação que é preciso encaminhar a pessoa a um pronto-socorro, a um posto de saúde, o familiar ou o amigo pode dizer, olha, parece que ele estava com ideias suicidas, que aí há um encaminhamento natural. Deve informar. Deve informar. É uma informação muito importante que os profissionais da saúde precisam ter, sim, para proteger essa vida. Ok, muito obrigado pelas presenças. Obrigada. Trabalho importantíssimo desenvolvido não só pelo CAPS, como por todos os profissionais ligados a esta área da saúde mental. Estiveram conosco hoje
a Marta Simon, que é psicóloga, a Daniela Dei-Mickey, que também é psicóloga, Giannini Sandri, igualmente psicóloga, mas trabalhando na 16ª Coordenadoria Regional da Saúde, e a médica psiquiatra Camila Potter, falando sobre essa questão do suicídio. E assim estamos encerrando o programa Entre Linhas pela TV Univates, que volta amanhã às 7. Boa noite. TV Univates. Para você, para o nosso Vale.